Hoje vamos tratar sobre Jesus, o grande sumo sacerdote. Versículo 14 do capítulo 4 até o 10 do capítulo 5 diz o seguinte: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas a Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz noutro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, nós te honramos por tudo que tens feito nas nossas vidas, pelo teu cuidado, pela tua provisão, pela tua fidelidade. E te pedimos, Senhor, que fale aos nossos corações através dessa porção das Escrituras, que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender aquilo de que necessitamos, que alimente e edifique os nossos corações nesta manhã. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, fique com sua Bíblia aberta. Hoje o texto é um pouco longo, mas tentarei ser o mais conciso possível. Nós temos dois textos em que o autor aos Hebreus já cita Jesus como sendo sumo sacerdote. O primeiro deles é Hebreus 2,17, onde ele diz o seguinte: Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. O segundo texto, Hebreus 3:1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Mas em nenhuma dessas duas passagens, o autor aos Hebreus descreveu mais detalhadamente o que ele queria, o que ele pretendia expressar com Jesus como o sumo sacerdote. Agora, nessa passagem do 4,14 ao 5,10, então ele desenvolve essa afirmação com confirmações, com frases breves, mas muito poderosas. E a gente vai, de forma mais didática, dividir em 3 pontos. Primeiro a gente vai do 14 ao 16, fechando o capítulo 4, depois o 5 do 1 ao 5, depois do 6 ao 10. E os irmãos vão entender o porquê que a gente vai ter 3 momentos. Primeiro, a gente tem o versículo 14, já do
com o 15 e com o 16, só dizendo o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. O que ele aqui está querendo dizer? Primeiro, ele exorta os judeus a abraçarem a doutrina de Cristo, a obedecê-la, mas agora ele também mostra os benefícios que o seu sacerdócio trouxe. Há duas razões que nos permitem depositar nossa total confiança na obra sacerdotal de Cristo. Quais são elas? A primeira é essa que está aqui no versículo 14, que nós temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, ou seja, ele ascendeu ao céu no versículo 14. Não somente isso, ele foi completamente vitorioso sobre todas as tentações que nós enfrentamos. Versículo 15, quando ele diz: nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. Então nós podemos depositar nossa confiança em Cristo como nosso sumo sacerdote, sabendo que ele passou por tudo aquilo que nós passamos. Ele pode se compadecer de nós, mas ele tem uma diferença essencial: ele foi tentado, mas não pecou. Então ele pode sim servir como o sumo sacerdote para nós, e não simplesmente ser alguém que vai prover um tipo de sacrifício durante certo tempo. O sacrifício dele não foi temporário, mas ele foi eficaz e definitivo, de uma vez por todas. E ainda no versículo 16, quando ele diz: aproximemo-nos assim, ou portanto, ou dessa forma, uma vez que você sabe disso, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A gente pode ousadamente se aproximar do trono do Senhor, sabendo que vai receber misericórdia. Você não ora a Deus pedindo por misericórdia, duvidando se Ele vai enviá-la ou não, se Ele vai derramar misericórdia sobre sua vida ou não. Você sabe que vai receber misericórdia, você sabe que vai receber graça, e você sabe que vai receber força que precisa para enfrentar as suas dificuldades. Se não fosse assim, nós não teríamos tantos pedidos de oração todas as terças-feiras para que nós pudéssemos interceder uns pelos outros. Se assim você não confiasse, se assim você não entendesse que pode ousadamente se aproximar do trono da graça, com toda a confiança, esperando receber misericórdia, graça e força, você nem viria a um culto de oração. Eu vou ainda ser mais incisivo: você nem serviria a esse Deus. Porque qual a necessidade ou qual a finalidade de você servir a um Deus que você não pode esperar nada dele? Que você não tem confiança de que ele vai te dar aquilo que você necessita. Aqui não é aquilo que você quer, é o que você necessita. Você pode sim orar a Deus e chegar ao trono da graça, dizendo: Senhor, eu necessito da tua misericórdia, e você vai recebê-la. Você pode chegar a Ele dizendo: Senhor, eu necessito da tua graça, e você vai recebê-la. Senhor, eu necessito da tua força, e você vai recebê-la. E eu espero que você creia dessa maneira, porque assim é como acontece. Existem os momentos em que a gente diz: Senhor, eu não aguento mais. Às vezes tem passado pouco tempo da nossa aflição e a gente já diz a Deus que não aguenta mais. Às vezes tem passado anos, décadas, e a gente continua dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Mas Ele não nos dá um fardo mais pesado do que nossas forças podem suportar. E no momento em que a nossa fé está extremamente afracada e que nós não temos a mínima condição nem de suspirar uma oração a Ele pedindo pela sua misericórdia, Ele chega no tempo certo e nos socorre, e nos salva, e nos tira da situação de aflição e traz a resolução daquilo que nós tanto buscamos com as próprias forças,
não compreendendo que tudo estava nas mãos dele. A graça do Senhor que faz a gente estar todos os dias de pé. Nós abrimos os olhos hoje porque a graça do Senhor foi derramada novamente nas nossas vidas. Não somente a misericórdia se renovou no novo amanhecer, mas a graça continua sendo derramada. Nós estamos de pé hoje, saudáveis. Talvez muitos de nós, depois de ter passado uma semana não tão saudáveis assim, porque a graça se renovou sobre nós. Deus não permitiu que a gente sucumbisse com as últimas enfermidades. A gente se recuperou e voltou à comunhão dos santos. Muitos de nós, talvez no mês de janeiro, nessa primeira quinzena de fevereiro, passamos situações que não podemos estar aqui. E quanta falta faz. Mas a graça do Senhor nos faz voltar a ter vida, voltar a ter energia, voltar a ter vitalidade, para continuar fazendo aquilo que nós fomos criados e chamados a fazer. Força nós não temos dentro de nós, a não ser que em nós habite o Santo Espírito de Deus. Então, quando alguém olhar para você e disser assim, busque força dentro de si, avalie se o que você tem dentro de si são só as suas forças internas, as suas inclinações humanas e terrenas, ou se você tem dentro de si, de fato, aquele que pode lhe dar força, aquele que é a sua força, e aquele a quem você pode recorrer para enfrentar as suas dificuldades. Jesus é o grande sumo sacerdote porque ele foi capaz de realizar aquilo que Arão não foi capaz de fazer. Você vê que Arão foi sumo sacerdote na terra, ele ofereceu os seus sacrifícios na terra, e ele precisava oferecer por ele e pelos demais. Jesus não apenas se ofereceu, veja, eu não estou falando que ele ofereceu, ele se ofereceu como sacrifício na terra. Não somente isso, mas depois da sua morte e ressurreição, ele continua servindo a Deus na eternidade como sumo sacerdote celestial. Ou seja, ele continua intercedendo por nós. Ele continua trabalhando em nosso favor. Ele não simplesmente se entregou para que seu sangue nos justificasse e nos deixasse sóis à própria sorte, tentando cambaleantes, totalmente ilimitados, servir ao Deus de toda a santidade. Mas ele agora, como sumo sacerdote, está na glória eterna de Deus, velando com a sua palavra para a cumprir, olhando por cada um de nós, sabendo a intenção dos nossos corações e fazendo com que nós percebamos as intenções dos nossos corações através da sua palavra. A gente falou disso na outra vez, quando no versículo 12 do capítulo 4, a gente percebe que a partir da palavra de Deus ele sonda os nossos corações. Ela penetra tão fundo que nos mostra, nos faz ser confrontados e nos mostra quem de fato nós somos e quem Ele é. E sabendo quem nós somos e quem Ele é, sabendo que nós temos nele um grande sumo sacerdote, disto implica o compromisso de a igreja confessá-lo diante do mundo. Porque o mundo está de fato perdido, o mundo não sabe como pode haver salvação para ele. O mundo não sabe como pode haver uma modificação da maneira como ele está hoje. Meus irmãos, quais são as referências do mundo de hoje? Em quem esse povo que anda perdido por aí acha que pode haver algum tipo de salvação? Seja a salvação de sua cidade, seja a melhoria de seu estado, seja a reorganização de seu país, seja até mesmo a melhoria das relações dentro da sua própria casa. Em quem essas pessoas estão confiando para que isso possa acontecer na vida delas? A quem esse povo ora, se é que ora? A quem esse povo clama, se é que clama? A quem esse povo dobra os joelhos, se é que dobra? Para quem esse povo chora,
quando a dor vem. Quando nós dizemos, eu tenho fé e eu quero fortalecer cada dia mais a minha fé. Alguém te pergunta, fé em quê? A nossa fé não é em quê? A nossa fé é em quem? A nossa fé é em Cristo. A nossa fé é no único e vivo e verdadeiro Deus. E alguém lhe pergunta, mas que Deus? É tão constrangedor, é tão fora de cogitação para nós perceber que existem pessoas nesse mundo que se recusam a reconhecer que existe um grande sumo sacerdote, o único que é capaz de perdoar os seus pecados e lhe garantir uma vida eterna. Porque essa pessoa vai continuar morta. Mas ela não só vai ficar morta em seus delitos e pecados enquanto viver sobre a terra. O que espera ela é uma morte eterna. As pessoas levavam os seus sacrifícios para que o sumo sacerdote apresentasse ao Senhor. Elas não podiam entrar no local sagrado. E ele ia lá e fazia essa mediação. Era uma figura extremamente importante. Então, a gente pode dizer que os antigos dependiam em boa parte desse sumo sacerdote para ter uma comunicação com Deus. Não somente para ter os seus pecados expiados, mas para ter uma comunicação com Deus. Falando com ele, você estava dizendo, você fala lá com ele, pede perdão pelos meus pecados através desse sacrifício. E hoje nós temos livre acesso, por conta desse grande sumo sacerdote. Hoje nós não precisamos mais que uma pessoa humana, que um ente igual a nós faça essa mediação. Nós temos Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Se eu tenho fé em Cristo, se eu conheço a Cristo, eu conheço o Pai. Se eu vi a Ele, eu vi o Pai. E isso não pode me deixar do jeito que eu era antes. Uma vez que você vê a Cristo, uma vez que você vê ao Pai, você não pode viver de uma maneira relaxada, acomodada, porque você recebe uma grande responsabilidade de confessá-lo diante do mundo, mesmo que esse mundo não saiba quem é ele, ou rejeite a ideia de que ele é de fato o único que pode dar jeito na sua vida desgraçada. O autor nos lembra dessa nossa responsabilidade quando ele diz: apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Se você tem fé em Cristo, se apegue a essa fé. E continue confessando a Ele como seu único e suficiente Salvador diante dos homens, e Ele o confessará diante do Pai que está nos céus. Jesus não é alheio às nossas dificuldades, Ele sofreu todos os aspectos que nós sofremos, e muito além do que nós poderíamos suportar. Tenha muito cuidado quando você perceber na internet pessoas dizendo assim: eu fiz um jejum de 20 dias. De vez em quando aparecem uns aí dizendo, são muito espirituais e passaram 20 dias sem comer nem beber. Eu passei 3 dias sem tomar remédio, quase que apago. Mas a gente sem comer e sem beber. A gente é frágil demais, meus irmãos. Sabe quantas vezes a gente consegue passar 2 dias sem tomar água? Nenhum. Quando você está internado, não pode nem pegar um chumaço de algodão, nem uma gaze para encostar na boca. O que é que está ali segurando? O soro. A gente precisa de líquido. Qual é a primeira coisa que você pede quando o soro é retirado e a sua dieta passa de líquida para pastosa? Eu quero comida. Não dá. Nossa estrutura é muito fraca. 40 dias e 40 noites, sendo tentado no deserto, passando fome, só ele. Eu não creio nem numa pessoa que diz que ficou uma semana, quanto mais 20 dias.
Ele passou muito além do que nós poderíamos suportar. Então, quando a dificuldade vem e a gente diz, eu não aguento mais, é verdade, a gente não aguenta. E ele sabe disso. E ele se compadece, porque ele passou. E ele sabe até onde a gente consegue ir. Mas ele estica a corda, ele faz com que a gente sofra demasiadamente e desnecessariamente. Não. Ele só vai até onde é o propósito dele, para que a gente amadureça, cresça e bote a cara no pó, dizendo, Senhor, dependo de Ti. A fraqueza do ser humano consiste em que ele repetidas vezes cede à tentação e ele se torna fraco. Nós somos fracos, nós precisamos confiar em quem é forte. Se eu estivesse confiando em alguém que é fraco, são dois fracos tentando se arrastar pelo mundo. Mas ele não nos arrasta, ele nos levanta e nos segura pela mão e nos conduz até a glória eterna. Mateus 26, 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Desculpa que muita gente usa, né? Ah, pastor, eu errei porque sabe como é? A carne é fraca, mas ele está dizendo aqui que o espírito está pronto. E se o espírito está pronto, a gente precisa vigiar e orar e alimentar esse espírito, na confiança de que nós temos um grande sumo sacerdote, que há de também nos capacitar para não cair nas tentações. Ele passou por tudo que nós passamos, mas ele não caiu na tentação, então ele sabe como se livrar delas. Ele sabe como nos livrar de cada uma delas. Basta que a gente fale com ele. Esse é o mistério incompreensível da vida de Jesus. Ele participou da nossa fraqueza, eu coloco entre aspas, porque ele não era fraco como nós. Ele, ao mesmo tempo que participou dessa fraqueza, ele continuava sendo Deus, mas ele não sucumbiu a essa fraqueza. Jesus venceu a tentação e ele comprovou a sua condição de filho de Deus, confiando plenamente no Pai, obedecendo plenamente ao Pai e amando plenamente o Pai. Talvez seja isso que nos falte em muitas das nossas dificuldades. Confiar plenamente, dizer, eu entreguei nas mãos de Deus, mas não tem mas. Alguém te pergunta, está tudo bem, meu irmão? Está tudo bem. Aquele problema que eu estou passando, já entreguei nas mãos de Deus. Mas, por quê? Por que essa adversativa no meio da frase? Por que a dúvida? Eu entreguei nas mãos de Deus e Ele vai fazer o melhor. Ele não vai fazer a minha vontade, Ele vai fazer a vontade dEle. E eu tenho que confiar. Mas não é uma confiança cega, é uma confiança porque Ele tem realmente o melhor. E eu sei que nem tudo aquilo que eu quero é o melhor. Eu tenho uma grande dificuldade quando as pessoas vão dar parabéns a outras no aniversário, que dizem assim, Deus realize todos os teus sonhos. Eu digo, misericórdia. Se Deus realizasse todos os nossos sonhos, a gente estaria aqui hoje? Provavelmente não. Cuidado. Que Deus realize toda a sua vontade na sua vida. Aí sim você está desejando felicidade para a pessoa. Se você desejar que todo o sonho do coração da pessoa seja realizado, você está desejando que a perdição chegue na vida dela. A começar de mim. Porque nem tudo que passa no nosso coração e na nossa mente é bom. Nem tudo que desejamos é para o nosso bem e para o bem daqueles que estão à nossa volta. Mas não só confiar, mas obedecer plenamente. É difícil obedecer plenamente a Deus. Porque a gente sempre tem uma forma de tentar dar uma ajuda. Sim, Senhor, eu sei que esse é o caminho que o Senhor quer para a minha vida, mas por aqui não dava mais certo. É porque agora eu estou estudando, e aí, né, agora eu estou trabalhando, então não dá certo fazer isso agora, e depois... Peraí, está querendo ajudar o arquiteto da construção
aquele que planejou tudo, da planta baixa até o final, você está querendo ajudar ele a remendar a sua história? Sua história já está pronta. Você não é construtor da sua história. Você não é colaborador desse projeto. Você não é o arquiteto da sua vida. Obedeça a Ele, Ele sabe. Meus irmãos, Ele sabe onde Ele colocou as veias no seu braço para que você receba o soro quando você não pode tomar água. Ele não vai saber o que é melhor para a sua vida? Ele sabe a quantidade de neurônios que você precisaria para que ele recebesse todos os impulsos elétricos e você andasse, falasse, enxergasse. Ele não vai saber o que é melhor para a sua vida? A gente precisa só obedecer. Deixar de querer contender com ele, deixar de querer ser maior do que é e obedecê-lo. E se eu posso confiar e eu posso obedecer, porque eu sei que ele tem o melhor para mim, eu vou fazer isso em amor. Na obediência plena à vontade de Deus, Cristo permaneceu na cruz, permaneceu sem pecado, e foi assim que Ele preparou o caminho entre nós e Deus. Ele nos fez chegar até Deus. A conclusão do que foi exposto no versículo 14 e 15 vem no 16. Uma vez que Jesus enfrentou todas as coisas, nós devemos ter persistência e suportar as dificuldades. Então a gente vai pensar duas vezes agora, antes de dizer, Senhor, eu não aguento mais. Porque Ele vai olhar e vai dizer, meu filho, é só uma dor de cabeça, é só uma enxaqueca, é só um pé quebrado. Eu sangrei por você. É só um filho rebelde. Os cravos atingiram minhas mãos por você. É só uma mulher rixosa. É só um marido beberrão. Mas eu morri para que você tivesse vida. Se Ele suportou todas as coisas, por que nós devemos ter tão pouca resistência às aflições? Nós devemos ter persistência na oração e suportar as dificuldades. Senhor, está difícil, mas eu confio em Ti. Me ajuda. Mas não largue. Ele tanto compreende as nossas lutas, como Ele nos ajuda a superá-las. E é por isso que nós podemos nos aproximar com confiança do trono da graça de Deus. Isso significa que nós podemos nos achegar a Ele confiantemente em oração e esperar receber o fortalecimento que nós precisamos. Não interessa quanto tempo você vem pedindo a Deus para que resolva o maior dilema, o maior problema, a maior crise da sua existência. Continue pedindo, na hora certa chega. Pastor, e se nunca chegar? A vontade de Deus não era que aquilo se resolvesse. Nem tudo que a gente quer vai acontecer. Talvez a conversão daquele ente querido nunca aconteça. Depende de você? Não, depende de Deus. E se ele não der a conversão daquela pessoa que eu tanto amo, que é da minha família, ele se torna injusto por isso? Não. Lê as cartas paulinas, ele não se torna injusto por isso. Porque na realidade, nem você, nem aquela pessoa merecia. Foi graça. Mas a graça não foi derramada sobre todos, de forma salvífica. Aquela pessoa vai ter sempre graça na vida dela, comum. Como nós também temos. Mas aprove a Ele para que alguns fossem destinados a graça especial. Aí eu vou reclamar com Ele porque aquele meu vizinho, porque aquele meu amigo, porque aquele meu parente não foi salvo? Não, eu vou agradecer a Ele porque eu fui salvo. E vou continuar pedindo para que Ele olhe de forma complacente para aquela pessoa. E vou continuar pregando para ela. Porque eu só vou descobrir se de fato ela era um dos nossos ou não, na glória. Aqui não tem como. Porque enquanto tiver vida, não tem esperança. Enquanto tiver um sopro de vida ali, eu estou pregando.
Quantos relatos a gente já teve assim? Você escutou o que eu falei, você crê em Cristo e a pessoa só mexe o dedo aqui, ó. Se você crê em Cristo, você escutou o que eu falei, se você entendeu, aperte minha mão e a pessoa aperta. Eu não posso duvidar que Deus salva no último segundo. Ele faz o que Ele quer, porque tem poder para isso. Acerca do sumo sacerdote, nós temos 4 qualificações e elas vêm dos versículos 1 a 4 do capítulo 5. Acompanhem comigo aí. Elas são, primeiro, ele deveria ser humano e judeu. Estou falando do sumo sacerdote terreno. Então, primeiro, ele deveria ser humano e judeu. Segundo, capaz de cumprir a tarefa de oferecer sacrifícios e expiar pelos pecados. Terceiro, deveria ser cordial e empático com relação às necessidades espirituais do povo. Quarto, chamado por Deus para esse ofício. Vamos ver cada um desses 4. Primeiro, o texto nos diz: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas a Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Esse é o versículo 1. Então, o sumo sacerdote era separado da multidão do povo de Deus para o serviço a outros. Ele era escolhido dentre os homens e designado para representá-los. Então, não era alguém que inicialmente iria fazer algo para si, mas para o bem coletivo. Porém, segundo a sua condição natural, ele continuava sendo humano como todos os demais. Então, ele não era uma categoria especial de humano, ele era um humano como todos os outros. Isso quer dizer o seguinte: ele precisava representar essas pessoas, ele precisava expiar pelos pecados dessas pessoas, mas ele continuava sendo um pecador como os demais. Disso implica que ele também precisava oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. Quando nós temos a frase todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens, Cristo, como sendo o grande sumo sacerdote, precisava ser completamente homem. Então daqui deduz que Cristo foi verdadeiramente homem. Entendido? Cristo foi verdadeiramente homem. Ele não poderia ser um sumo sacerdote sem ter sido escolhido dentre os homens. Nós estávamos afastados de Deus e só havia uma maneira de sermos colocados diante dele, na pessoa do sumo sacerdote. E isso não poderia suceder a não ser que ele se fizesse um de nós. Então Cristo cumpre essa primeira qualificação, escolhido dentre os homens para representá-los. Segundo, essa questão de representá-los, a segunda sentença consiste em que o sacerdote não ministra especificamente a favor de si, ele é constituído visando o bem comum do povo. E isso é bom salientar para que a gente perceba, para que a gente saiba que a salvação de todos nós foi efetuada e gira em torno do sacerdócio de Cristo. Quem foi que trouxe a salvação para a nossa vida? Foram as nossas obras? Não. Foram as boas obras de outras pessoas? Não. Foi o sacrifício de alguém igual a nós, do ponto de vista terreno? Também não. Mas foi por alguém igual a nós, porque ele se fez igual a nós, para poder ser sacrifício e expiação pelos nossos pecados. Ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Então, primeiro ponto, ele se faz homem. Para quê? Para nos representar. Então, quando nós observamos a segunda qualificação, ele representa-nos para apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados, ele também cumpre isso. A morte vicária de Cristo é exatamente para isso. Ele nos substitui e se apresenta como um sacrifício perfeito para cumprir, para, de forma cabal, satisfazer a justiça do Pai. Aí nós vamos para o terceiro ponto: o sumo sacerdote tinha de ser misericordioso. Veja o que é que diz o versículo 2: ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Lembra que eu falei agora há pouco que Cristo passou
ele experimentou a nossa fraqueza, entre aspas, porque se fazendo o homem, primeira qualificação, segunda, para nos representar, óbvio, ele estava sujeito a todas as tentações pelas quais nós passamos. E sendo alvo dessas tentações, ele poderia se compadecer da nossa dificuldade em enfrentá-las. Veja, eu não posso me compadecer de alguém completamente se eu não sei o que ela está passando. Eu posso tentar me colocar no lugar dela. É isso que a gente chama de empatia, né? Se colocar no lugar do outro para tentar perceber o sentimento que aquela pessoa está tendo. Mas Cristo não só teve empatia, não. Ele sabia de verdade o que a gente estava passando. Ele sabe o que nós estamos passando agora. E Ele sabe pelo que nós vamos passar. E até onde a gente é capaz de chegar com a nossa própria força e quando vai depender da força que vem dEle. Ou seja, sempre dependeremos da força dEle. Existem pessoas que chegam para alguém que está de luto e dizem assim: meus pêsames, é muito difícil perder uma mãe, mas sua mãe está viva. Eu mesmo não posso dizer a uma pessoa, eu sei como é perder uma mãe, porque graças a Deus a minha está ali. E vai ficar por muito tempo em nome de Jesus. Eu posso imaginar a dor de um filho perder sua mãe. Eu posso escutar de pessoas assim: eu sei o que você sente quando está no seu tratamento. Não sabe. Porque você não está passando pela mesma coisa. Eu só posso dizer de forma concreta: eu sei o que você está passando se eu passei junto. Se eu já tive essa experiência na minha vida. Porque o máximo que eu posso ter, se eu não passei por aquela experiência, é a experiência do outro. E dizer assim, eu tenho uma referência desse sentimento, mas não sei o que é isso não. Jesus Cristo não tinha uma referência do que era aquele sentimento. Ele passou por isso. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele se entristeceu, ele se irou. Mas ele não pecou. Ele tinha de ser misericordioso, ele tinha de saber condoer-se dos ignorantes, dos que erram. E a gente erra demais. Essa semana que passou pensando, estava conversando com a Angélica sobre essa questão, e eu vendo a respeito de se Deus se relacionasse conosco como nós nos relacionamos com algumas pessoas, estaríamos altamente perdidos. Eu agradeço demais a Deus as segundas, terceiras, quartas, 20º, milésimas chances que Ele já me deu na vida. E Ele utilizou-se de vários instrumentos seus na terra para me darem essas novas chances. Mas nem sempre a gente dá uma segunda chance para alguma pessoa, dependendo do contexto. Imagine se Ele dissesse assim: eu não vou te dar uma segunda chance, você errou. Mas Ele tinha de ser misericordioso. E se Ele não fosse? Era o fim da nossa experiência na vida. A gente não teria esperança no porvir. A gente não teria esperança de uma vida eterna. Porque não tem segunda chance. Eu errei, estou perdido. Acabou. Mas Ele sentiu com os, mas Ele também sentiu com. O sumo sacerdote terreno era repetidamente exortado por sua própria culpa e fraqueza a ser comedido em sua indignação e ira pelas incessantes transgressões do povo de Deus. Veja só, ele não só sentia com as pessoas, ou seja, vendo as pessoas sofrerem, mas ele sentiu com elas. Ele passou pelas mesmas coisas delas. Ele não só
as enxergou passando, ele passou. Por isso, ele não só foi comedido na sua indignação e ira, ele de fato fez com que a ira do Senhor fosse refreada sobre nós e recebeu toda a descarga da ira de Deus, porque a gente não poderia suportar. Então ele suporta por nós. O sumo sacerdote terreno, nas palavras de hoje, ele não tinha condição moral de dizer assim: rapaz, você errou de novo, eu vou ter que expiar novamente o mesmo pecado. Ano passado já foi a mesma coisa, mais um novilho pelo mesmo pecado. Ele não podia ser dessa forma. Ele tinha que ser comedido na sua indignação. Ele tinha que olhar e dizer assim: tudo bem, da mesma forma que eu vou oferecer sacrifício pelo meu pecado repetido, eu vou oferecer pelo seu. Cristo tinha pecado, nem repetido, nem inédito, mas ele foi misericordioso pelos nossos inúmeros e recorrentes pecados. Ao invés de indignação, misericórdia. Ao invés de descarga de ira, graça. Foi assim que ele salvou cada um de nós. Essa expressão compadecer-se, no grego é o simpatein, de onde vem a nossa palavra simpatia. Ou seja, ele foi simpático, mais do que empático. Porque o empático vê o outro sofrer e tenta se colocar no seu lugar. Aquele que tem simpatia, ele se coloca no lugar, ele substitui, ele passa para que você não passe, ele morreu para que a gente não morresse, ele sofreu para que a gente não sofresse. Mas pastor, a gente sofre, não naquela intensidade, não para aquele propósito. A gente sofre para aprender, sofre para crescer, sofre para amadurecer. Ainda que essas duas colocações sejam bem próximas, o sentir com as pessoas e sentir com, é justamente nelas que se evidencia a diferença entre a mentalidade do sumo sacerdote Arão e a mentalidade de Cristo. Durante a sua vida na terra, Jesus viu quão suscetível à tentação os homens são. E o tamanho da dimensão da nossa culpa, embora ele tenha permanecido sem pecado, mas ele sabe o quanto a culpa bate no nosso coração e o quanto nos faz perceber que nós somos indignos. A sua intervenção em nosso favor diante de Deus não provém de uma ignorância generosa quanto às nossas falhas, de dizer assim: não, eu não vou olhar para as falhas deles, não. Eu vou interceder ao Pai, mas eu vou fazer de conta que não vi que eles pecaram. Não, não foi isso. Ele vê com maior clareza que jamais, com os pecados que nós cometemos, nós seríamos capazes de reconhecer o quão danoso a nossa vida é esse pecado. E a quarta atribuição seria: o sacerdote não assume o ofício por iniciativa própria ou autoridade, mas ele deve ser chamado por Deus, como foi Arão, versículo 4. Então, um princípio também importante para os nossos dias. Foi Deus que o enviou, o chamou para esta atividade. Não foi ele que se lançou e disse: deixa que eu vou resolver. Não. Meus irmãos, para os dias atuais isso também serve. Aquele que é colocado na liderança do povo de Deus assume esse ofício por iniciativa do próprio Deus e não pela própria iniciativa. Porque alguém pode almejar o ministério e passar 10, 15 anos brigando por isso, e pode até conseguir chegar, mas não dura, se for apenas uma aspiração do seu coração, se for apenas um convencimento de que ele, por ter retórica, ou por ter habilidades, ou por no popular ser desenrolado, ele vai ser um bom pastor, um bom missionário, um bom professor de escola dominical. Não dura, porque não é só chegar aqui e falar, tem muito mais coisa.
E eu não digo isso para desencantar quem está em seminário. A vida ministerial é dura, é difícil, mas é gratificante. E melhor chamado não pode haver na vida de qualquer pessoa a não ser servir a Cristo. Isso eu não tiro da minha mente. Mas é fato que aquele que não foi chamado por Deus não suportará as dificuldades. Porque no momento em que elas surgirem, ele não vai ter condição de dizer assim: vou olhar para Cristo e vou pedir ajuda. E ele vai lhe ajudar porque ele é misericordioso, mas ele vai dizer: eu não lhe chamei para isso. A sua atribuição não era essa. O que você está passando agora são consequências da sua teimosia de fazer aquilo que eu não lhe chamei para fazer. Não venha colocar a culpa em mim. Mas aquele que de fato foi chamado por Deus, na hora mais pesada, ele olha para Deus, pede ajuda e o Senhor diz: eu estou contigo até o último dia. A política e poder às vezes controlam a liderança. E isso é tão errado hoje quanto era no primeiro século. O sumo sacerdote não estava buscando status. Ele se colocava como representante do povo para oferecer sacrifícios em favor desse povo. Qual é o status disso? Hoje, da mesma forma, não gera status você ser chamado para de madrugada estar dobrando seus joelhos para orar por pessoas que você sabe que estão passando por dificuldade. Ninguém está vendo? Não dá status passar 5, 6 horas comparando 2, 3 comentários para expor uma palavra. Por quê? Porque ninguém está vendo. As ligações, as conversas, os aconselhamentos, as visitas a hospitais, os cultos fúnebres, os casamentos, os batismos, nada disso é status para a gente, porque a gente só faz isso porque Deus misericordiosamente nos chamou e nos dá condição de fazer, em nome dEle, para a glória dEle. Não sobra nada para a gente, e que bom que é assim. Nada vem do homem, não há espaço para pessoas altivas no ministério. Todos nós servimos a Deus e ao seu povo, não a nós ou a qualquer estrutura de poder da igreja. Último ponto, do 5 ao 10. Nós temos aqui o autor apontando o chamado de Cristo e a sua exaltação por Deus nos versículos 5 e 6. Ele diz: da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote. Mas Deus lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ninguém pode apoderar-se da honra de ser sumo sacerdote. Somente a eleição de Deus tem legitimidade para conceder a uma pessoa essa dignidade e responsabilidade. Foi o que eu acabei de falar. Também ele, o Filho eterno, se subordinou voluntariamente à ordem de Deus. Nós temos que ser sensíveis à voz do Senhor e ser submissos à sua vontade. Qual o exemplo que nós temos? O próprio Filho. Foi submisso à vontade, à ordem de Deus. Ele não se fez sumo sacerdote por si mesmo, ele foi alçado a essa posição por Deus. Cristo une o sumo sacerdócio com a sua filiação eterna. Olha o versículo 14 que nós lemos: visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Como ele é apresentado como sumo sacerdote? Jesus, o Filho de Deus. Por que ser sumo sacerdote? Porque tem uma filiação eterna com Deus. E Deus o alça a essa posição de sumo sacerdote. Essas duas citações que aqui ancoram isso, Salmo 2, versículo 7, em Hebreus 5:5, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e o Salmo 110, em Hebreus 5:6, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, mostram
o seu sumo sacerdócio, ambos estabelecidos pelo chamado de Deus. Você está percebendo aqui, tanto a filiação quanto o sumo sacerdócio são estabelecidos pelo chamado de Deus. A base então do sumo sacerdócio perpétuo de Cristo é a sua filiação eterna. Tu és sacerdócio para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E esses dois salmos, o Salmo 2 e o Salmo 110, não somente servem para fundamentar a condição de filho e a dignidade real de Jesus, mas produzem também uma prova no Antigo Testamento para o sumo sacerdócio eterno de Jesus. Não é o que acontece depois que nós finalmente estávamos perdidos e agora vamos ter um plano B, vamos chamar Jesus para que ele se torne sumo sacerdote, porque o sacerdócio de Arão é limitado, então agora a gente precisa de um que seja mais eficaz. Não, Arão era sumo sacerdote, mas esse plano já existia, de Cristo ser o nosso grande sumo sacerdote. Segundo lugar, o autor descreve a submissão de Jesus a seu Pai como sumo sacerdote escolhido, versículos 7 e 8. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Veja só, o que ele está querendo dizer aqui? Durante seus dias de vida na terra, Jesus orou por nós. Jesus suplicou em alta voz e com lágrimas. E até no momento de sua morte, ele clama: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua e não a minha vontade. Isso quer dizer que ele orou, suplicou, clamou, mas tudo isso em submissão a Deus. Mesmo sendo Deus, ele não tomou para si, ele não usurpou essa condição para que ele pudesse fazer tudo sozinho. E dizer, mesmo sendo homem aqui na terra, eu vou resolver tudo da minha maneira. Ele estava sempre se reportando ao Pai, sempre levando a Ele todas as demandas de cada um daqueles que estava sob o seu poder. O autor aqui ressalta duas causas pelas quais Cristo tinha que sofrer, e aí o versículo 8, embora sendo filho, sem nenhuma necessidade de sofrer, mas ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Como a gente tem que aprender a obedecer aos nossos pais? Muitas vezes sofrendo, dando cabeçadas, errando, feio. E uma causa é imediata e a outra é final. A imediata consiste em que ele aprenderia a obediência. Tudo o que ele passou o ensinou a obedecer plenamente a Deus. E a final consiste em que, assim, sendo obediente plenamente a Deus, ele seria consagrado sacerdote para a nossa salvação. Assim como da sua condição de filho de Deus fazia parte a obediência em relação ao Pai, para nós sermos considerados filhos de Deus, faz parte a nossa obediência plena ao Pai. Como é que a gente quer ser chamado filho de Deus sem obedecer a Ele? Não é diferente. Então, ele mostrou para nós que aquele que é salvo na pessoa dele deve ser tão obediente ao Pai quanto ele foi. E ele não está dizendo isso lá do alto. Ele disse isso no meio dos seus. Ele está dizendo, olha, eu me fiz homem, passei por tudo que vocês passaram e até mais, sem pecado. Obedeci ao Pai. E é esse o padrão que eu deixo para vocês. Sejam obedientes ao Pai. Porque é assim que se reconhece um filho de Deus. Eu sou o filho de Deus. Obedeço plenamente a Ele. Vocês se tornaram
filhos de Deus, pela fé no meu nome, obedeçam a Ele. Com essa afirmação, então, o autor visa alertar a nós, igreja, que para nós sermos aprovados na obediência, nós precisamos passar por alguns sofrimentos. Sim, porque isso nos aperfeiçoará. Obediência prática significa, nessa situação, não recuar nem mesmo no sofrimento, porém perseverar no testemunho a Jesus. Isso para nós aqui pode parecer muito distante, mas para muita gente, exatamente nesse minuto, é a mais pura realidade. O sofrimento está batendo na porta. E são caçados, como se caça um animal silvestre, porque falam no nome de Deus. O que a gente tem que pedir ao Senhor nas nossas orações intercessórias pela igreja perseguida? Que o Senhor tire a perseguição daquele campo? Não, mas que dê graça, para que eles não recuem, mesmo vivendo em sofrimentos. Porque essa resistência, essa forma de resistir aos sofrimentos em favor, em prol da proclamação da palavra de Cristo, vai nos mostrar que eles são obedientes, e como obedientes, são verdadeiros filhos de Deus. Porque ser obediente sem sofrer é tranquilo. Ser obediente com a espada no pescoço é divino, porque só se consegue com a força do Senhor. Cristo nos ensinou até onde nós devemos nos submeter e obedecer a Deus. Um terceiro ponto aqui, Jesus é designado por seu Pai ao seu alto ofício sacerdotal, versículo 9 e 10. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O autor aqui repete o ponto que ele havia defendido no capítulo 2, versículo 10, que Deus, ao trazer salvação, a salvação da humanidade, fez com que se tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação. Para que nós tivéssemos salvação, Deus fez com que se tornasse perfeito, aperfeiçoado pelo sofrimento, aquele que seria o autor da salvação, Cristo. Nós descobrimos que isso significava que o ofício de Jesus como Salvador e sumo sacerdote foi completado em sua vida de sofrimento, especialmente na sua morte de cruz. E depois dessa morte ele ascende aos céus e se assenta à destra de Deus. Agora ele acrescenta que isso também significava que ele tornou-se fonte eterna de salvação para todos os que lhe obedecem. Ou seja, aquele ato do sumo sacerdote, Jesus Cristo, não só serviu para aqueles que estavam anteriormente ou presentemente naquele ato, mas também para o futuro. O sangue de Cristo faz com que todos que ali estavam e eram eleitos, contemplando a sua dor, contemplando a sua morte, fossem justificados, todos os que creram na sua vinda fossem justificados, e todos os que já creram que ele fez também fossem justificados. E todos que ainda virão sobre a face da terra e crerão no nome do Filho unigênito de Deus, por aquele sangue vertido na cruz, pelo sacrifício do grande sumo sacerdote, também serão justificados, até que venha o último dia. E até que ele venha, o que é que essa igreja deve fazer? O que é que os filhos devem fazer? Confessá-lo diante do mundo. O resultado do sacrifício redentor de Cristo não é apenas a vida. Você não sai simplesmente da condição de morto em delitos e pecados para agora uma pessoa viva, uma alma vivente.
mas é a vida eterna, uma salvação que é eficaz para sempre. Qual é a base para isso? Isaías 45:17, Israel será salvo pelo Senhor com a salvação eterna. Não tem quem tome você dos braços do Senhor. Nada do que você fizer, se você de fato é salvo na pessoa de Cristo, pode ser mais forte do que o sangue dele. Eu não entendo como eu posso viver na incerteza da minha salvação, se o valor que foi pago foi a vida de Cristo. Não tem nada mais valioso, não tem nada mais poderoso, não tem nada mais eficaz. Finalizando sobre o versículo 10, o teólogo Grant Osborne vai afirmar o seguinte: o segundo resultado do ofício completo de Jesus é que ele é designado por Deus para ser sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Retomando o versículo 6 e o Salmo 110, versículo 4. O ponto é que ele não é um sumo sacerdote terreno e temporal como os da linhagem de Arão, mas, como vai ser desenvolvido mais na frente em Hebreus 7:3, ele é sem princípio de dias, nem fim de vida. Se ele não tem início nem tem fim, ele é eterno. O seu sacerdócio permanece para sempre. Quem confiou no seu sacrifício, teve vida. Quem confia no seu sacrifício, tem vida. Quem confiará no seu sacrifício, terá vida. Com Jesus não há necessidade de um sacerdócio contínuo. Ele não continua exercendo a função de apresentar sacrifícios diante de Deus. Pois uma vez que, de acordo com o versículo 9, ele é a fonte eterna de salvação, e fonte de eterna salvação, a morte e a finitude, assim como o pecado, foram vencidas de uma vez por todas. Que a gente possa confiar nisso. Que tem um grande sumo sacerdote. Que a gente não tenha medo da morte, porque ela é a passagem para uma vida eterna com o nosso grande sumo sacerdote. E que a gente não se sacrifique de maneira tola, porque o sacrifício que deveria ser feito já foi feito. Perfeito, eficaz, definitivo, completo, glorioso, final.